A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, estamos chegando. Eu sou Johnny Jamberg. Somos a Agência Paranaense de Notícias. Iniciamos aqui o Jornal da Central TV. Agora a prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, comentários, entrevistas, depoimentos e tudo isso sempre com notícia verdade. Somos independentes. Você é sempre nosso convidado. Em um minuto tem o comentário de OG Book. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Bem, hoje é quinta-feira. Nesta altura, já se sabe que o presidente tem um ungido aqui no Paraná para o Senado. Tornou-se não oficial, porque oficial é em convenção partidária. Mas oficializado está o apoio de Jair Messias Bolsonaro ao atual deputado federal Paulo Martins. O Paulo Martins, então, congrega na pessoa dele o apoio do governador, de quem é pessoal e particular e íntimo amigo, e do presidente da República. Paulo Martins é do meu partido, do PL, Partido do Presidente da República, e será oficializado na convenção partidária como candidato ao Senado do Paraná. Existem outros nomes. O PROS poderá e deverá indicar a também deputada federal Aline Sleutes. O MDB tem correndo o trecho o senhor Orlando Pessutti, que é um nome respeitável, é um ex-governador do Paraná. Nas hostes da esquerda, fala-se muito no Ricardo Lacoste Gomide, meu amigo querido, meu amigo pessoal e tal. E ninguém se engane, a brincadeira em relação ao Lacoste é bom, é porque o Ricardo é um guri elegante e tal, e se veste bem, e não precisa ser de esquerda, ser de direita para se vestir bem. O Lula estava com um terno lá na convenção, extremamente bem cortado, um terno Hermenegildo Zenha. Se bem que o Lula é um bujãozinho da Gasbras, então também nenhum terno fica muito bem cortado nele, mas tá bom, estava elegante. Então fiz essa brincadeirinha aí com relação ao traje, mas o Ricardo Gomide pode figurar como candidato ao Senado pelo PDT, partido ao qual se filiou no último sábado, e pode ser um bom nome aí na chapa do Bob Champanhal, Roberto Requião. Evidentemente, ele também pode figurar na condição de vice-governador da chapa do Roberto. Aí o PT, se for o caso de um orgânico, o PT tem o Dr. Rosinha, tem o Ângelo Vagnoni, tem a ex-vice-prefeita de Curitiba. O PT tem nomes também interessantes.
qualquer um deles pode figurar nessa chapa na posição majoritária de Senado ou de vice-governador do Bob Champagnat, que diz representar a salvação e a modernidade. Para quem não esqueceu ainda, eu lembro, e para quem já esqueceu, eu relembro. Pedágio, ou baixa, ou acaba. Bob Champagnat. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Adolfo Sachecida, ministro de Minas e Energia, no lugar de Bento Albuquerque, que foi exonerado a pedido. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União. Sachecida estava na equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia, como assessor especial desde fevereiro de 2022. Antes, ele era o secretário de Política Econômica da pasta desde o início do governo. Sachecida também é um dos mais ferrenhos bolsonaristas da esplanada dos ministérios. Estava na equipe que desenvolvia um plano econômico para um governo do então candidato Jair Bolsonaro, antes mesmo de o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrar para o time em 2018. A inflação dos Estados Unidos desacelerou em abril pela primeira vez desde agosto de 2021. Os preços ainda aumentaram, mas em ritmo menos lento do que nos meses anteriores. O índice de preço ao consumidor, na sigla em inglês CPI, subiu 8,3% nos 12 meses encerrados em abril, informou o Centro de Estatísticas Laborais nesta semana. Foi uma queda em relação aos 8,5% registrado em março, que havia sido o maior nível em mais de 40 anos. Já os grandes setores da imprensa brasileira estão querendo pôr a culpa do presidente Jair Bolsonaro. Bill Gates disse que testou positivo para a Covid-19. Defensor da vacina, o fundador da Microsoft disse que tem sintomas leves e está seguindo os conselhos dos especialistas, isolado até estar saudável novamente. Gates acrescentou que tem sorte de estar completamente vacinado, inclusive com a dose de reforço. O bilionário também disse que a Fundação Gates estava se unindo pela primeira vez em 2 anos e que os encontraria pelo Microsoft Teams, plataforma de reuniões virtuais da empresa. Continuaremos trabalhando com parceiros e faremos o possível para garantir que nenhum de nós tenha que lidar com uma pandemia novamente, disse ele. Portanto, ele está provando que mesmo com a vacina, a doença aparece. Isso é estranho. Os Estados Unidos registrará um recorde em 2020, primeiro ano da pandemia. Isso em relação ao número de mortes por armas de fogo, segundo um relatório das autoridades americanas de saúde. Foram 19.350 homicídios, um aumento de quase 35% em relação a 2019, que fez a taxa ficar em 6,1 a cada 100 mil habitantes. Um cenário como esse não acontecia há 25 anos. Para o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, essas mortes representam um problema de saúde pública persistente e significativo. O índice subiu consideravelmente entre homens, adolescentes, jovens adultos de comunidades afro-americanas e indígenas, e nenhuma região foi poupada. Entretanto, o aumento foi maior em condados com altas taxas de pobreza e populações de minorias étnicas.
O Jornal da Central Brasil TV volta já. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. O período do mês de março, para nós aqui da Fomento Paraná, foi um mês importante, até trazendo os outros meses de março, ao longo pelo menos de 10 anos, podemos dizer que o mês de março da Fomento Paraná, agora 2022, foi, melhor dizendo, um mês extraordinário. Bom desempenho no Banco da Mulher, completamos mais de 100 milhões aportados em negócio das mulheres empreendedoras aqui do nosso estado. Foram mais de 9 mil mulheres beneficiadas. Também conseguimos agora no mês de março, graças às nossas abordagens, visitas aos nossos prefeitos no interior, as associações comerciais distribuídas também no nosso estado, atingir uma abrangência da Fomento Paraná com pontos de atendimento em quase 300 municípios, né? É um mês importante, é um mês de expansão da instituição, é um mês que a Fomento Paraná mais teve uma distribuição bastante capilarizada dentro do nosso estado. O mês de março também é um mês que nós estamos comemorando o bom desempenho das carteiras de microcrédito de modo geral, tanto as linhas do Banco da Mulher como as linhas também do Banco do Empreendedor, até pelas condições que nós estamos preservando de taxa de juros, em que pese a inflação está num patamar bastante alto, próximo dos 11% nos últimos 12 meses, 11% ao ano nos últimos 12 meses, também a partir da variação da Selic, chegando aí no patamar de quase 12% ao ano, as condições ainda das linhas de microcrédito da Fomento estão sendo mantidas, até para justificar a existência de um instrumento financeiro controlado pelo governo do estado do Paraná. Também estamos evoluindo em relação às possibilidades, né, de flexibilizar ainda mais as garantias relacionadas às operações de crédito. Nós conseguimos fechar uma boa marca no mês de fevereiro, o mês de março também está sendo muito produtivo. Chegamos, em parceria com o Sebrae, a garantir pelo FAMP, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas, mais de 1.000 operações de crédito, um volume bastante significativo, até comparando com as outras agências de fomento distribuídas no país. Em termos de carteira de crédito, de microcrédito em especial, nesses primeiros meses agora deste exercício, conseguimos atender mais de 3 mil empreendimentos, principalmente empreendimentos informais, de MEIs e de empresas de micro porte, né? Aí foram mais de 20 milhões de reais colocados na economia somente a partir desses pequenos negócios, que é importante, né, para fazer o dinheiro circular dentro do nosso estado. Notícia do blog do Tupã. Não está fácil a vida do secretário Coronel Péricles de Matos na Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba. A superintendente de trânsito, Rosângela Batistelli, que está nas boas graças do prefeito Rafael Greca, devido à crescente arrecadação de multas, declarou independência total e começou a influir na outra superintendência, a da Guarda Municipal, pelo outro lado. O diretor da Guarda Municipal de Curitiba bateu de frente com o Coronel Péricles e não aceitou o novo sistema de revezamento de trabalho na Guarda Municipal. Pelo esquema bolado pelo militar, os guardas municipais trabalhariam alternadamente em dias e noites como os das polícias, e assim os índices de desempenho do período noturno iriam melhorar aparentemente. O diretor da Guarda Municipal, Carlos Celso, não aceitou a ideia do revezamento e deu um chega para lá no secretário.
Depois desta refrega, os dois foram se queixar ao prefeito, que tratou de pôr panos quentes na disputa. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, é signatário de um memorando de entendimento reunindo instituições de pesquisa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, para promover inovação e empreendedorismo na região. O Conselho de Desenvolvimento Integração Sul vai liderar esse pacto que busca o fortalecimento dos ecossistemas de inovação de maneira articulada entre os estados. Esse compromisso é resultado de reuniões e estudos com as fundações de Amparo, Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a Fundação Araucária do Paraná, a fim de aproximar instituições de pesquisas, universidades e empresas na busca de transformação e desenvolvimento social para os setores produtivos do sul do país, explicou o presidente do BRDE, Wilson Bley. O vereador petista, acusado de invadir a Igreja do Rosário no dia 5 de fevereiro, deve saber essa semana se a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar irá mandar para o plenário decidir pela cassação dele ou não. A tendência é de que Renato Freitas se salve. A vereadora Maria Letícia, do Partido Verde, pediu vistas ao processo para fazer um parecer diferente ao de Sidney Toaldo, com pedido de cassação do parlamentar. A sigla de Maria Letícia faz parte da federação partidária, juntamente com o PT e o PCdoB, e tem interesse em manter os direitos políticos de Renato Freitas, já que ele é pré-candidato a deputado e poderá ajudar a turbinar os números do Partido dos Trabalhadores. O deputado Luiz Cláudio Romanelli disse que é nítido o aumento do fluxo de veículos após o fim dos pedágios. Ele alerta que o abandono das estradas federais pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, aliado ao tráfego maior, amplia os riscos para os motoristas. Depois do fim das concessões, o fluxo de veículos pelas rodovias deve ter crescido uns 30%, avalia Romanelli. O DENIT tem que tomar medidas principalmente em relação às praças de pedágio abandonadas. Nós estamos denunciando, falando, cobrando e não tomaram providências, ressalta o deputado. Espero que agora, com a medida judicial que estamos promovendo, haja alguma resposta. Para Romanelli, é preciso sinalizar, iluminar e adequar as praças. Ele defende a demolição das estruturas e restituição do traçado original. Não dá para continuar vendo os usuários enfrentando os riscos que estão passando. Há risco de acidentes e de roubos e furtos nas praças abandonadas, enquanto vemos que muita gente continua acomodada sem dar uma solução, criticou o deputado. O número de novos casos de Covid-19 relatados em todo o mundo diminuiu de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Em sua atualização epidemiológica da OMS, afirma que mais de 3,1 milhões de novos casos do novo coronavírus foram registrados na semana passada, o que representa um declínio de 17% em relação a números anteriores. Este é o menor número de casos registrados pela Organização Mundial de Saúde. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O xadrez, ele é um esporte maravilhoso. Você pode aprender e você pode, como em todas as questões da vida, pela sua experiência própria, ir se desenvolvendo.
Mas você não precisa traçar todo esse caminho sozinho. Você pode procurar tutores. O próprio chess.com, ele oferece na sua plataforma tutores que você vai encontrar. Quando você encontra, já está em nível intermediário, está com um rating aí aproximadamente de 2.000, você vai precisar da ajuda. Então nós temos aqui em Curitiba o Clube de Xadrez Erbo Stenzel, onde você vai poder encontrar fortes jogadores, se divertir gratuitamente, porque ele não cobra mensalidade, e encontrar tutores. Quando você precisar e puder, você pode contratar mestres, grandes mestres que estão disponíveis aí para ensinar e para aperfeiçoar o seu jogo, ou seja, pegar um atalho. Aqui, você pode ir sozinho, mas se você for com ajuda, você vai mais rápido. Então, o Jaime Sunier, por exemplo, através da Espaço X, da Magistral, ele formou muitos dos enxadristas dessa nossa geração, como o Choma e muitos outros. Então, você pode procurar. Tem hoje a possibilidade de você pegar a tutoria de um grande mestre de forma online, ou seja, lá na Itália, lá na Argentina, ele vai estar te orientando aqui no Brasil para como você melhorar o seu jogo e se tornar cada vez mais um jogador forte, podendo alcançar aí 2.500, 2.600 de rating, buscar aí a norma para ser um grande mestre. Olha, como diz o maior youtuber do Brasil, Rafael Chess, xadrez é diversão. Divirta-se muito, sempre. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças informaram que a partir da próxima segunda-feira deixam de recomendar máscaras obrigatórias em voos e aeroportos da União Europeia. A atualização do protocolo conjunto sobre segurança sanitária na aviação tem em conta os últimos desenvolvimentos da pandemia e, em particular, os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente. A suspensão das restrições em um número crescente de países europeus se justificam através das informações sobre saúde pública da Comunidade Econômica Europeia. Olha que nota interessante. Gabriel Clark é um jovem marceneiro inglês que usou o seu hobby para ajudar as crianças afetadas pela invasão na Ucrânia. Ele começou a se interessar pelos trabalhos com madeira aos 3 anos de idade, quando ganhou de presente da mãe o martelo que era de seu avô. Sempre tive uma verdadeira paixão por isso e aprendi por conta própria. Tudo o que sei, devo a isso, disse a revista People, que o menino, hoje com 12 anos, completado em março, disse que o pai Gabriel e o diretor de filmes e séries Richard Clark tuitou sobre o trabalho do filho e contou que ele estava vendendo tigelas de tábuas de madeira com o objetivo de juntar dinheiro para comprar uma bicicleta. Mas se empenhou de um outro propósito. Fez as tigelas de madeira e anunciou na internet para a venda com o objetivo de angariar recursos para as crianças da guerra entre Ucrânia e Rússia. Amigos do jornalista investigativo Rubem Valente começaram uma campanha para ajudá-lo a pagar uma indenização de R$310 mil ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado por publicar informações sobre o magistrado no livro Operação Banqueiro, isso em 2014. A obra é focada na história de Daniel Dantas, banqueiro preso em 2008 pela Polícia Federal, mas libertado por ordem do então presidente do STF, Gilmar Mendes, com as provas das investigações anuladas. Valente foi absolvido em primeira instância, após processo no Ministério. Em 2015, porém, Mendes recorreu da decisão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E lá que ficou estipulada a multa de R$30 mil ao jornalista.
Então, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao magistrado, aumentando o valor da indenização e exigiu que eventuais reedições do livro fosse incluída a petição inicial de Mendes e a sentença condenatória. Muito interessante. O Senado Federal aprovou a isenção do PIS/COFINS ao farelo e óleo de milho. O projeto passou pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. A ideia dos parlamentares é estender os benefícios que já se aplicam na comercialização da soja. O presidente do colegiado, o senador Otto Alencar, avalia que o Congresso Nacional precisa dar apoio ao agronegócio. Temos informações, através de associações de produtores de proteínas no Brasil, o quanto se elevou no período de um ano, em torno de 44,7%, o custo da ração animal para todas essas atividades. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Olá, eu sou o Rodrigo, falo daqui do Bistrô Vida Mansa e quero convidar todos vocês para conhecer a nossa gastronomia, nossa especialidade em frutos do mar, com pratos típicos o ano inteiro que você não pode deixar de conhecer. Nossos coquetéis maravilhosos que vão encantar vocês e nossa gastronomia famosa o ano inteiro. Esperamos vocês no Bistrô Vida Mansa, de braços abertos, aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol, a alegria do povo com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny, um abraço nesta quinta-feira. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Zé, ansioso para ver esta noite o Curitiba, que ganhou no Couto Pereira por 1-0, jogar por um empate e passar a outra fase da Copa do Brasil. Que jogo, hein, Zé? Jogaço. E espero que seja realmente um jogaço e que o Coritiba tenha o mesmo comportamento que teve no jogo inicial. O marcador de 1-0 na partida de Curitiba não representa o que foi o transcorrer do espetáculo. O Coritiba teve amplo domínio. Curitiba criou chances e mais chances, martelou, insistiu, e o goleiro João Paulo, que é um dos novos astros da posição do futebol brasileiro, cogitado inclusive para a seleção, o João Paulo fez misérias não, milagres, defendeu, e o jogo ficou no 1-0. Agora, em Santos, evidente que o Santos tem o mando de jogo, está em casa, é jogo de torcida única, só torcedores do Santos. Tudo isto pode trazer algum ângulo favorável à equipe santista. Só um detalhe, Zé, 5 jogos o Santos não perde em casa. Exatamente. O Santos em casa é um adversário pontual, extremamente perigoso. Mas o Coritiba tem jogadores experientes, jogadores capacitados, jogadores bem condicionados fisicamente e certamente saberá administrar bem o jogo. Acho que o Coritiba tem sim condições de se classificar e seguir na Copa do Brasil. Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique Castan e Biro deve jogar na esquerda no lugar do Egídio. A meia cancha com William Farias, o Rezes entra no lugar do Robinho, que vai pro banco na noite de hoje, e mais o Andrei. Aleph Manga volta, até porque o Fabrício Daniel não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Mirassol, o Léo Gamalho e o Igor Paixão. Tá bom para ganhar hoje, Zé? Está ótimo. Aleph Manga, eu gosto muito desse jogador, um jogador decidido, vai para cima. Espero que o Gamalho volte aos seus melhores dias, porque na partida de Florianópolis ele não foi nada bem. Como o Coritiba não foi bem. Um jogo ruim, outro bom. O bom vai ser contra o Santos e o Coritiba vai voltar classificado. Boa sorte, teu coxa. Valeu, um abraço, Johnny, abraço, Zé. Um abraço a todos e até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.